Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor maravilhoso Jesus Cristo, nosso Salvador, a todos os santos. O tema de hoje: reuniões dos salvos. Com a formação de algumas novas assembleias em um país do porte do Brasil, muitas delas isoladas e distantes uma das outras, é compreensível que os irmãos procurem ter cuidado com o que fazer para não fazer algo fora da palavra. Normalmente as reuniões de assembleia são aquelas descritas em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A reunião do partir do pão, ou ceia do Senhor, é um memorial basicamente de gratidão, louvor e adoração. Nela lembramos o Senhor, pois ele pediu: fazer isso em memória de mim, enquanto comêssemos do pão e bebêssemos do cálice de vinho, figuras e não realidade. E aqui é vinho mesmo, tá, irmãos? Porque em Coríntios eles estavam se embriagando. Se fosse suco de uva, eles não teriam como se embriagar. Então é necessário que a ceia do Senhor seja com pão, um pão inteiro, para representar o corpo inteiro do Senhor, deve ser partido, e o vinho mesmo, tá? O suco de uva fermentado, vamos dizer assim, que são figuras de seu corpo e de seu sangue. Ao fazermos isso, também anunciamos a sua morte, conforme ele disse: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 26. Fazemos isso, por assim dizer, de cajado na mão e sandália nos pés, para partir a qualquer momento, porque o que até venha nos faz lembrar de que ele logo vem. Cedo venho, está escrito, né? A ceia do Senhor não é uma reunião para se pregar o evangelho ou ensinar doutrina, mas para agradecer e louvar a Deus pelo que ele é, a Cristo pelo que ele fez, recordando nos símbolos do pão, do vinho, a morte do Senhor. Também não é uma reunião para pedirmos algo a Deus, pois para isso temos a reunião de oração. Ali nossas orações são no sentido de ações de graça pela morte e ressurreição de Cristo que nos trouxe salvação. Geralmente alguns irmãos sugerem um hino e dão graças a Deus. Aí um irmão levanta, dá graças, parte o pão, que deve ser um pão inteiro, como eu já falei, e não fatias, e passa aos presentes. Em assembleias grandes, pode acontecer de vários irmãos ajudarem nessa tarefa, levando as travessas ou cestas. Mas, na maioria das vezes, o pão é passado um para o outro, somente o que já fora recebido a comunhão à mesa do Senhor. E cada um tira um pedaço que irá comer, um pedacinho. Depois o irmão que deu graças pelo pão dá graças pelo cálice de vinho, e este é igualmente passado de mão em mão. Em reuniões grandes pode-se usar mais de um cálice, pois o que simboliza a unidade é o pão, não o cálice. Mas como o cálice simboliza comunhão, não creio que seja correto utilizar cálices individuais, pois cada um beber em um cálice individual não dá uma ideia de comunhão. Na reunião da ceia também se costuma passar um saquinho de tecido para a coleta, e isto é feito apenas aos que estão em comunhão à mesa do Senhor. Embora visitantes possam assistir à reunião, eles não participam do pão, do vinho e nem da coleta. O dinheiro coletado é usado para as necessidades dos santos, o que pode incluir coisas materiais como ter um local para as reuniões, comprar cadeiras, pagar contas de água, de luz, etc. Ou necessidades individuais de um irmão enfermo ou desempregado, ou ainda para aqueles que trabalham na obra do Senhor. No primeiro caso, não se trata de algum tipo de seguro-desemprego, entendeu? Um auxílio-doença, pago regularmente ao irmão desempregado ou enfermo, mas ocorrência pontual, conforme o Senhor dirigia a Assembleia a fazê-lo.
No segundo caso, não se trata de clérigos ou missionários no sentido das religiões, já que aqueles que se propõem a sair pregando o Evangelho e visitando assembleias nunca pedem nada a ninguém além do Senhor, e a Assembleia não tem qualquer vínculo ou obrigação em assalariar alguém nesse sentido. Trata-se também de um exercício pontual conforme surge a necessidade. A reunião de oração, agora falando de outra reunião, a reunião de oração é quando a Assembleia está reunida para apresentar suas necessidades a Deus. Podem ser necessidades genéricas, como orar pelas autoridades, como também necessidades pessoais dos irmãos dali ou de outras assembleias. Geralmente os irmãos costumam apresentar a necessidade de oração antes de ajoelhar para orar, pois assim todos poderão orar e dizer o amém com sabedoria. Seria estranho alguém fazer uma oração pelo Carlos sem que os irmãos saibam quem é Carlos e qual a necessidade dele. Continuando, existem motivos de oração que podem ser apropriados para serem feitos em particular, mas nem tanto para serem apresentados em assembleia. Digo isso porque podem ser motivos totalmente estranhos aos irmãos e que também não dizem respeito às necessidades dos santos como um todo. Há também assuntos que muitas vezes são pessoais e privativos de pessoas que conhecemos, e apresentá-los em público poderia ser prejudicial àquela pessoa. Minha opinião pessoal é que orar por necessidades de incrédulos também não seria apropriado numa reunião assim. Muitas vezes as dificuldades que o incrédulo está passando são a mão de Deus pesando sobre ele para que se converta. E nesse caso minha oração deveria ser no sentido de que ele se convertesse, e não de se livrar de seus problemas. Portanto, é preciso sabedoria também no que apresentar como necessidade de oração. Uma terceira reunião de assembleia é aquela que os irmãos têm o privilégio de serem edificados, consolados, exortados pelo Espírito Santo através do ministério dos dons. É o que vemos em 1 Coríntios 4:29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Embora uma assembleia nova comece logo a praticar tanto a ceia do Senhor como a reunião de orações, pode acontecer que os irmãos ficarem temerosos de colocar em prática a reunião do ministério da palavra, geralmente por se acharem inaptos para ensinar. Podemos não ter todos os dons de ministérios disponíveis numa assembleia local, mas ainda temos o Espírito Santo e ainda temos a exortação de Paulo a Timóteo: mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. Embora ali ele não estivesse falando de um dom que é exercido na Assembleia para a edificação dos santos, pois se supõe que os presentes já estejam salvos, e sim exercido no mundo para a salvação de pecadores, parece que Timóteo não tinha exatamente aquele dom de evangelista, mas foi exortado a fazer o trabalho de um evangelista. Geralmente, uma assembleia nova adota a prática de reuniões informais, nas quais leem algum livro, acessam algum site ou ouvem algum ministério gravado de reuniões de outras assembleias. Estas reuniões são reuniões da igreja, não são reuniões da igreja ou assembleia no molde de 1 Coríntios 14, versículo 26 em diante. Portanto, nelas se aplica o mandamento dado pelo Senhor por meio de Paulo no versículo 34, que ordena que os irmãos que as irmãs não falhem. Numa reunião informal, não há problema em uma irmã fazer perguntas, desde que ela não comece a ensinar doutrina, o que é vedado em 1 Timóteo 2, 11 ao 14, de forma geral e não restrita à reunião das assembleias, onde diz: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.
Reuniões informais para o estudo da palavra e do ministério escrito e falado por outros irmãos é também para cantar hinos e conversar das coisas do Senhor, são muito proveitosas, mas não devem substituir jamais as reuniões de assembleia para o ministério da palavra. Precisamos tomar cuidado para não tolher a liberdade do espírito e acabarmos viciados em reuniões informais de estudo, nas quais temos acesso instantâneo a qualquer ministério de qualquer irmão, graças à tecnologia da informação. Apesar de aprendermos muito com isso, uma comparação tosca seria ler um livro sobre andar de bicicleta e efetivamente pedalar na prática. Então é necessário fazer as reuniões conforme está na doutrina dos apóstolos. Quando estamos congregados ao nome do Senhor, esperando nele e com o Espírito Santo a nos dirigir, ainda que apenas um versículo seja lido e 2 ou 3 palavras faladas a respeito daquele versículo, o Espírito Santo terá uma liberdade de agir de uma forma que não tem quando abrimos livros e enciclopédias. Devemos reconhecer que vivemos em tempos de fraqueza,